em Copa Sul-Americana, Marques, tem que pensar no Bragantino. Como é que você enxerga esse jogo do fim de semana? O que você espera desse Galo e Bragantino domingo, 7 horas em Bragança, Marques? Bom, Cirilo, primeiro é difícil você desgrudar da mente do atleta, né, o que está aí por vir daqui, 8, 9, 10 dias, né? É o grande jogo do Atlético na temporada, a grande final da Sul-Americana contra o Lanús. Não tem como desgrudar isso do Atlético, de forma alguma. E é compreensível, né? É o que tá todo mundo pensando na cidade do Galo. Pô, os caras vão falar que não, que é isso, que é aquilo, né? Pra desconversar. Mas é isso, pode ter certeza, né? São as conversas que estão dominando lá os vestiários na cidade do Galo. Mas tem esse compromisso, que é muito importante também, né? Somar pontos contra o Bragantino e continuar nessa briga aí por um G8, que pode dar, já pode dar, de fato, uma vaga para uma pré-Libertadores, que é um objetivo também do clube. Ô Vinícius, nesse contexto aí, de pensamento na semana que vem, qual seria a sua escolha para o fim de semana, montagem de time para enfrentar o Bragantino? Pois é, ô Cirilo, existe o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo ideal é que o Atlético entrasse com força máxima, todo mundo focado 100% no jogo contra o Bragantino, mas o mundo real, ele mostra que a cabeça tá lá no jogo contra o Lanús. Eu não tenho nem como, cara, cobrar 100% dos atletas, dos titulares, que eles entrem totalmente focados na partida do final de semana, porque eles não são robôs, eles são humanos. Eu acho que se alguém tiver que tirar o pé de uma dividida, não vai pensar duas vezes, vai tirar para se preservar para a grande final, porque é o jogo do ano. Então, assim, eu tô com o Marques nessa, é difícil não vincular o jogo do Lanús para essa partida contra o Bragantino. Eu iria de time misto. Eu acho que até a estratégia que o São Paulo vai utilizar, não tem nem como utilizar todo o time reserva, porque por conta de desfalques aí dos jogadores que estão com as suas seleções, o Atlético não conseguiria montar uma zaga 100% reserva, mas eu escalaria um time parecido, por exemplo, contra o Sport, que foi um time bem misto. Passou aperto? Passou, mas eu acho que o Atlético tem condições de fazer um grande jogo contra o Bragantino, mesmo com um time que não seja totalmente titular. E aí talvez dar alguns minutos na reta final para os atletas, mas pensando em foco, não tem como. Eu acho até que é uma oportunidade para quem não está aí garantido no jogo da final, talvez colocar uma dúvida pro Sampaoli, né? Aumentar ali a competitividade. O Scarpa, por exemplo, eu tenho dúvida se o Scarpa será titular na final. Eu acho que ele deve entrar como titular no jogo contra o Bragantino. Eu acho que ele briga com o Rony, em termos de função, tá? Não tô falando de qualidade e tal, são características diferentes, mas no corredor pela direita, eu acho que é a dúvida do Sampaoli. Tinha até anotado esse nome aí do Scarpa aqui no roteiro, então vamos pra essa aí de uma vez. Ô Simões, o Scarpa hoje é reserva do Atlético, quando todo mundo tiver à disposição? Ô Cirilo, parece que sim, né? Até porque o futebol cada vez mais a qualidade precisa estar associada a um nível de entrega física e tática muito grande, né? Então, a gente percebe que assim, o Scarpa tecnicamente, eu acho que não dá pra poder a gente questionar, né? É incomparável ele, talvez no meio de campo do Atlético ali, a gente possa fazer uma comparação dele com o Alexander, embora sejam jogadores de posições diferentes, mas o manejo da bola dos dois é realmente muito diferenciado, né? Mas não é só isso. Não é só isso. E aí, por mais que, por exemplo, tenha uma qualidade técnica inferior, o Rony consegue entregar um nível de intensidade para fazer a função que o Scarpa não consegue. Ou mesmo no meio, que seria outra opção para ele, onde ele se destacou muito, onde ele apareceu, você pega um jogador igual o Igor Gomes, ele consegue dar um nível de intensidade que o Scarpa não dá. Então eu acho que vai muito dentro desse pensamento que o Sampaoli tem pro jogo decisivo. Porque esse jogo decisivo de partida única, ele é muito complicado, né? O emocional, ele vale muito. Então eu acho que é essa a questão. Agora, em relação ao jogo de domingo contra o Bragantino, o jogador gosta de jogar. Essa questão que a gente fica muito presa a ela, e às vezes até o próprio torcedor, né, de não colocar pra não machucar. Cara, o nível de lesões em treino talvez seja até maior do que em jogo, né? É isso, a atividade física. Você treina mais que joga também. Exatamente. Então é por isso, o Galo vai treinar terça, quarta, quinta, é isso. Mas eu acho que é muito essa questão mesmo da preparação psicológica ou emocional, né? Eu acho que a preparação para esse tipo de jogo, e o jogo já está muito próximo, é quase que daqui uma semana, passa muito por isso, sabe? Então eu acho que é o Sampaoli buscando quem ele vê que pode estar mais preparado em todos esses aspectos para poder exercer essa função diante do Lanús. Cirilo, são os convencimentos, né? Assim que muitas vezes se trabalha um vestiário, né? Que o Sampaoli nessa hora deve estar pensando, né? Eu precisei do Rony numa ala, e quando o Atlético precisou de correr por dois, naquele jogo contra o Internacional, eu acho que aquele jogo convenceu o Sampaoli que o Rony pode fazer aquela função de entrega física, de atacar, de voltar em velocidade, e botou essa pulga na orelha do treinador. Até então, o Scarpa era titular absoluto ali pela beirada, né? Scarpa e Rony podem jogar na mesma posição, digamos assim, mas são jogadores bem diferentes, né? Total. Você faria o quê, Marques? E você acha que, de fato, neste momento, o Scarpa está à reserva do Atlético pensando na decisão, que é o principal jogo, é quando o Sampaoli vai montar o que ele entende como principal time, contra o Lanús semana que vem. Nesse jogo de semana que vem, você imagina que é Rony titular nessa função de lado de campo, com o Hulk jogando centralizado, onde o Rony chegou a jogar anteriormente?
O Rony ou o Scarpa, essa de repente pode ser a dúvida do momento, né? E eu não tenho dúvida que, poxa, com bola no pé, com habilidade, com visão de jogo, poxa, o Scarpa... Diria sobra, que não há comparação, né? Mas hoje o jogo também ele é muito físico, muito de entrega, né? E eu não tenho dúvida que contra o Lanús vai ser dessa forma, né? É um jogo muito físico, o time argentino é desta forma, né? Volta muito rápido para a defesa, precisa de velocidade pelas beiradas, né? Você já tem essa jogada bem elaborada com o Arana do lado esquerdo, né? O Rony pode ser uma alternativa de velocidade também pelo lado direito e deixando de repente o Scarpa para um segundo tempo, para uma criatividade. Você faria o quê, Vinícius? Cirilo, acho que a grande missão de todo treinador é encontrar um equilíbrio pro time. Eu vou citar um exemplo aqui que geralmente o torcedor não gosta, que é comparar com o rival, né? Com o rival direto. Mas no Cruzeiro, o Jardim, quando ele encontrou o time ideal, o torcedor às vezes torceu o nariz porque ele abriu mão de Gabigol, naquele momento de Dudu, pra colocar Wanderson e Christian, que dava equilíbrio pro time. Aí trazendo pro Atlético. Em algum momento, o Sampaoli abriu mão do Hulk para colocar o Rony. E naquela ocasião, o Hulk realmente não estava bem e ele precisava de um jogador mais físico ali no comando de ataque, o Rony. E aí, tendo o Hulk agora como titular, que eu acho que não tem dúvida, tendo o Dudu estabelecido como titular, você precisa encontrar um equilíbrio, porque são dois jogadores que não pressionam tanto sem a bola. E aí, se você coloca ainda o Scarpa também, é mais um jogador que colabora sem a bola, mas não tem a mesma intensidade do Rony. Então o São Paulo está pensando nisso. De que forma ele vai encontrar um equilíbrio para o time? Nesse momento, o Rony dá mais equilíbrio do que o Scarpa. Eu não vou questionar aqui qualidade técnica, isso é incomparável. Eu acho que o Scarpa ele pode ser muito importante durante o jogo também. Mas na última coletiva, acho que o São Paulo já deu a deixa ali. Ele falou que com o Hulk no comando de ataque é melhor ter o Rony pela direita, até porque o Rony dá mais profundidade, né? O Scarpa leva mais o jogo para dentro, para buscar aquele passe ou até mesmo um chute. Mas eu acho que na cabeça do Sampaoli, o Rony está à frente nesse momento. Ele pensa mais num cara de intensidade pelo lado nesse momento, tendo o Hulk jogando como centroavante, né? Foi o indicativo que ele deu aí na entrevista coletiva. Então, nesse momento, a disputa do Scarpa volta a ser com o Bernard? Porque assim, não se imaginava. Não, pergunta 2 meses atrás pra alguém aí, é Bernard ou Scarpa? Os caras falaram, você tá maluco de levantar esse debate? Sim. Mas assim, o Bernard, perguntei ao Simões no primeiro tempo, que o Bernard foi hoje o entrevistado do Rádio Esportes. Aliás, quem não acompanhou, entrevista muito legal, tá no YouTube, na íntegra aí, trouxemos algumas partes aqui no primeiro tempo da TBB. Mas o Bernard é uma das grandes histórias desse segundo semestre do Galo. O cara tava completamente desacreditado. E o Sampaoli chegou, se eu não me engano, 2 ou 3 jogos atrás em entrevista coletiva, a dizer que ele era um dos principais jogadores do elenco nesse momento, né? Se não me engano, foi depois do jogo contra o Bahia, que ele falou que o Bernard é o melhor jogador do time, né? Então, eu acho que nesse momento não tem disputa, não. O Bernard é titular do Sampaoli. Ele não disputa com ninguém nesse momento. Ele não disputa, ele tá garantido no time titular para esse momento. Mas o bom do Scarpa também é que ele não se limita a fazer essa função no corredor, né? O Scarpa pode ser esse jogador por dentro, fazendo ali a função que o Bernard faz hoje, ou até como segundo volante, como o Igor Gomes se encaixou também nessa função. É bom que o Sampaoli, né, tenha mais de 11 jogadores, cara. Esse é o ponto. Você isso, tem ele precisa de ter opções. Né? E ele vai ter isso. Se a gente considerar, por exemplo, o Scarpa vai começar no banco contra o Lanús, já é uma peça importantíssima para você mudar o jogo no segundo tempo. Os volantes, ele vai começar com 2 volantes. Vamos supor que ele comece com Alexander e Alan Franco. Sobre o Igor Gomes, que vai começar no banco. Então, sim, o Atlético está ganhando peças para poder também mudar o cenário do jogo se for necessário. Eu acho que essa é uma das dúvidas. Eu acho que ele tem 2 dúvidas só. Eu acho que é o Saravia ou o Juan, formando a linha de 3. O Saravia ou o Juan, porque eu acho que o Vitor Hugo e o Alonso jogam. E o Alexander ou o Igor Gomes. Eu acho que o Alan Franco também vai jogar. Então, eu acho que são essas as 2 dúvidas que o Sampaoli tem para esse jogo contra o Lanús aí nesse 11 ideal dele. Eu acho que o Scarpa já tá no banco. Eu acho até que o Alexander, pelas últimas apresentações, né? Eu acho que ele tá cravado aí como titular também. Né? Joga demais, né, Max? Joga demais, cabeça erguida, dá sempre um passe na vertical, né? O time anda para frente com ele, né? Então acho que ele ali no meio de campo tá sobrando hoje no Atlético. E por ser uma final, eu acho que o Alan Franco dá um equilíbrio ao time que é necessário também você pensar. Fisicamente ele sobra. Eu não tiro o Franco do time do Atlético, mas de jeito nenhum. Hoje não tem como tirar o Simões levantou uma bandeira aqui sobre essa dúvida, Saravia ou Juan. Eu acho, Simões, que vai Juan. O time argentino é muito forte na bola aérea. Sim. Muito forte, né? E o Atlético teve problema, principalmente no segundo gol contra o Fortaleza, quando jogam a bola no alto para disputa com o Saravia, ele não consegue tirar. Eu acho que, assim, até se precavendo para essas possibilidades de jogo aéreo da equipe argentina, eu iria com o Juan. Se você perguntar ao Simões o que ele faria, ele encheria de volante e zagueiro. Esse gosta de volante. Meu 10 é o 5. E o pessoal briga comigo porque assim, eu acho que zagueiro tem que ter estatura. Goleiro, zagueiro tem que ter estatura, cara. Eu acho que porque o pessoal briga muito comigo, mas qual da questão do Vidalba, que tem 1,77 m. Ele joga muita bola, joga muito bem. Mas eu
Eu não consigo ver na base de... Hoje teve Brasil e Paraguai na base. Você pega os zagueiros... Menino. Verdade. Então, é essa a questão. E aí agora o Marques, que foi um dos maiores atacantes da história do futebol mineiro, fez a opção do Juan em detrimento ao Saravia. Por quê? Por causa de bola aérea. Então, quer dizer, eu não estou totalmente errado. Faz sentido, né? Eu também iria com o Juan, cara. Pra esse jogo, você precisa ter essa... estar reforçado na bola aérea. E na bola aérea ofensiva, como o Atlético ganhou com a presença do Vitor Hugo, né? É verdade. É impressionante. Impressionante. Olha, Ele é o artilheiro dessa era São Paulo junto com o Hulk. Os dois têm 4 gols. E o Vitor Hugo é dos zagueiros que mais marcaram gols na Série A, é quem tem a melhor média. O Léo Pereira fez 4. O Fabrício Bruno, o Lucas Halter, o Arboleda e o Vitor Hugo fizeram 3, tá? Mas na média... O Vitor Hugo, porque ele jogou muito menos que os outros, ele tem a melhor média de gols marcados entre esses 5 zagueiros aí que mais marcaram gols nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tô pra dizer que desde Hever e Léo Silva, o Atlético não tem um zagueiro tão forte na bola aérea. Assim, não tô falando de qualidade, nem se compara questão de qualidade entre os zagueiros, mas tô falando de jogada aérea. O Atlético passou um tempo sem ter um zagueiro referência neste aspecto. E o seu gol na última partida num grau de dificuldade gigantesca, né? Mas... A bola bate no coco aqui, né, na lateral, né? Disputando com 2 zagueiros da equipe cearense, né? Então, de fato, se tem fortaleza do time argentino na bola aérea ofensiva, o Atlético também tem no mesmo remédio.